podcast Sempre Jovem no ar. Eu quero começar te agradecendo pelas visualizações. Já aperta aí o sininho para receber notificações quando a gente chegar e também se inscreva no canal. O conteúdo aqui é sempre especial para você que quer envelhecer com qualidade de vida. E o tema de hoje, fala que eu te escuto. Afinal de contas, sabemos que milhões de pessoas em todo o mundo estão sofrendo de algum tipo de perda de audição. E ao meu lado, dois amigos muito especiais. Esse aqui, Pedra 90, meu Deus, doutor Antônio Dias, que prazer recebê-lo conosco, otorrinolaringologista, que é também professor hoje da pós-graduação da Suprema. Não só isso, é especialista em cirurgias da surdez. É uma honra ter você conosco, tudo bem? Tudo bem, Alcione, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Obrigada, vai ser muito boa essa interação. E a doutora Cristiane Guedes, que é fono, com grande experiência profissional, e ela é que nos ajuda a adaptação dos aparelhos, que também é uma situação assim determinante para o sucesso de uma boa audição, se você já tem alguma perda. Eu quero começar perguntando como são os números do Brasil em termos de perda auditiva. É um número significativo, né? É um número significativo e essa perda auditiva relacionada à idade já pode ser sentida mesmo por volta de 30 a 40 anos de idade, bem precocemente, né? E vai aumentando gradualmente com o envelhecimento da população. Hoje em dia a população toda envelhece mais, né? As pessoas estão tendo uma longevidade maior, então o problema está se tornando maior também, né? Metade da população após os 80 anos já tem problemas de audição, né? E isso impacta a vida dessas pessoas, né? A OMS há pouco tempo destacou que 1,5 bilhão de pessoas sofrem em algum grau de perda de audição ao decorrer da vida. E 2,5 bilhões de pessoas, ou seja, um quarto da população mundial, terão algum grau de perda auditiva até 2050. Então é muito presente o problema. Números muito significativos e eu acho que a gente fala pouco do assunto. Então eu quero aproveitar ao máximo esse tempo com vocês aqui, que são super experts, para que a gente desperte a atenção das pessoas, desse público especialmente, porque se você está ali com 45, 50 anos, é um momento crucial para se pensar no que vai ser a minha audição com 70, 80 e por aí vai. Antônio, as pessoas hoje têm muito hábito de usar algum tipo de fone de ouvido para aproveitar o tempo. Então, estou malhando, estou escutando alguma coisa, às vezes estou na cozinha, né? As pessoas realmente adotaram os fones. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O uso dos fones de ouvido está se tornando cada vez mais frequente e cada vez mais por causa das homework também. As pessoas trabalham de casa com fone, ouvem música com fone e ficam muito tempo com o fone. É difícil você medir o grau a intensidade que o som está chegando no ouvido dessas pessoas, porque o fone está inserido dentro do ouvido. Então, se não tiver um controle e o volume for alto, pode levar a prejuízo da audição, se for por horas, muitas horas durante o dia. Então recomendo sempre repousos auditivos, períodos em que você não esteja com o fone para descansar o seu ouvido. É um problema. Além do que o fone também pode empurrar cerume para dentro do ouvido e às vezes está atrapalhando a audição por uma coisa até simples de resolver. Um problema de cera, por exemplo, né? Mas temos que alertar a população jovem, principalmente, né, que usa o fone em som alto, né? E isso é um problema sim, ele pode levar a perdas auditivas. Existe um tipo de fone menos ruim para causar algum tipo de dano? Na verdade, o que importa é mais a intensidade que o som está sendo entregue dentro do ouvido. Entendi. Qualquer fone com um som acima de 5, 6 de volume está entregando uma intensidade muito grande. Se o fone for muito fechado, entrega tudo no ouvido, aí a lesão é maior, entendeu? O fone de concha não empurra o cerume porque ele fica externo, mas ele veda bastante. Concha é aquele que pega isso. Tipo... E ele acaba fechando muito o ouvido e entrega mais som dentro do tímpano, então é perigoso também. Cristiane, como que a fonoaudiologia se insere nesse contexto de tratamento daquele cliente, daquele paciente que está passando por perda de audição? Então, a gente faz todo um processo de avaliação, de investigação, junto com o otorrino, né? Então, a gente tem hoje um aumento, a gente está falando de pacientes jovens, né? Então, a gente tem um aumento de uma demanda de pacientes jovens justamente por conta aí desse uso, às vezes, inadequado ou pouca informação realmente, né, de como utilizar, né, então, voltando um pouquinho a esse assunto, a gente sempre é importante sugerir para as pessoas que usam muito fone, observar os equipamentos eletrônicos, eles sempre sugerem, tanto os equipamentos celulares, como os dispositivos, os notebooks, um
uma barreira ali, um limite para esse então, aumento. Né? Então é importante respeitar esse limite. E às vezes a gente entra, por exemplo, numa academia, tem aquele jovem usando e a gente consegue ouvir, inclusive, o som do lado de fora, ou seja, aquilo ali está muito acima do limite tolerável ali para a gente manter uma saúde auditiva. Então, assim, a partir do momento que a pessoa começa a suspeitar ou achar que precisa de usar, a gente precisa fazer uma avaliação, uma audiometria e passar pelo otorrino para a gente identificar se não tem um excesso de cerúmen ou alguma outra questão, e a partir daí, a partir dessa audiometria, desse exame auditivo, a gente vai identificar se tem realmente um grau de perda auditiva que a gente precise tratar, e aí depende do tratamento que o otorrino vai indicar. E em alguns casos, sim, os aparelhos auditivos são indicados, e aí a gente vai entrar aí junto, fazendo uma parceria aí. Muito bem. Você está ouvindo bem esse podcast? A sua audição tá boa? Como é que tá aí? Tem ruído? É isso que a gente quer saber. Quais são os sinais? O que eu tenho que me preocupar? Sim, é muito comum o paciente chegar no consultório trazido pelo filho, pela filha. E a queixa ele não entende o que a gente fala, então nós precisamos repetir o tempo todo. E a paciente fala com a gente, doutor, eu escuto, eu só não compreendo. Então a grande pegada é exatamente nisso, não é que a pessoa não escute. A compreensão dos sons vai ficando mais difícil com o decorrer dos anos. E o nosso pai, a nossa mãe tem que ficar pedindo para repetir toda hora, aquela perguntinha tradicional, e chega uma hora que a pessoa meio que vai cansando de pedir para repetir, e faz de conta que entendeu. O problema vai só aumentando, porque a pessoa faz de conta que entendeu, a pessoa tem que fazer um esforço auditivo para entender o que está sendo dito, e ao final do dia há um cansaço auditivo muito maior. Então, a luta nossa é convencer essa pessoa que, para entender melhor o som, ela precisa de um aparelho que amplifique os sons para ela, já que as células auditivas, deixa eu me mostrar aqui um esqueminha, do nosso ouvido, que ficam dentro de um órgão chamado cóclea, elas vão envelhecendo com o tempo. Assim como as células da visão vão envelhecendo com o tempo, e para enxergar uma letrinha miúda é mais difícil, para entender alguns sons fica mais difícil com o decorrer dos anos. E você escuta, mas a compreensão fica prejudicada. E para que essas pessoas não fiquem cada vez mais isoladas no seu mundo, o idoso às vezes prefere não reunir em família, prefere conversar com uma pessoa só ou ficar quietinho no canto dele. Se tiver muita criança gritando, o idoso não vai gostar, ele prefere o silêncio. Tudo isso tem explicação científica, não é à toa. A sensibilidade a sons altos, ao mesmo tempo, acontece. Então ele tem uma perda da audição, diminuição da capacidade de compreensão sonora e uma irritação com sons altos. Isso vai fazendo com que a pessoa perca o interesse de estar em sociedade, de conviver com a família, e leva ao isolamento. Há pouco tempo tive um paciente que me contou uma história muito interessante, vou contar para vocês. Ele falou que era a rotina dele acordar de manhã, descer até a Rua Alfield, encontrar os amigos, conversar com os amigos, comprar um jornal, voltar para casa e ler o seu jornal. Que ele não estava mais fazendo isso. Porque ele chegava na Rua Alfield, os amigos conversavam, o som da rua, ele não entendia nada que os amigos estavam dizendo para ele. Ele passava de bobo, porque perguntava para ele a coisa, ele não sabia qual era o assunto, não sabia responder. E aí, cansado de pedir para repetir, ele parou de pedir para repetir, fazia de conta que estava entendendo. E depois ele parou de ir à rua encontrar com os amigos, porque não adiantava, ele não conseguia se comunicar. Isso é muito sério. Muito importante. Vai criando uma debilidade isso social. É um problema de saúde mundial. Depressão associada. Ele estava deprimido por isso. E aí eu fui trabalho de convencimento dele, de vencer as barreiras, porque já uso óculos, eu não quero usar mais um aparelho. Nós temos muito preconceito no Brasil, nos países, né, da América Latina, sobre isso, de usar o aparelho. O europeu usa com uma facilidade, para ele é um orgulho estar usando um aparelho, está habilitado, reabilitado. E eu, nosso trabalho de convencimento, que precisa usar, que vai melhorar a sua qualidade de vida. E a Cris tem um trabalho muito legal aí, que é a parte da adaptação. Você ter falado nisso, e a gente vai mostrar para vocês algumas imagens dos novos aparelhos. Eu queria aproveitar a expertise da Cris para ela nos falar exatamente disso. Precisa ficar com vergonha de usar aparelho? É melhor ouvir do que ficar com vergonha, não é assim? Mas a gente já está vendo que a tecnologia está a nosso favor. Se a gente precisar usar, ainda vai ficar com charme, né? Exatamente. Favor, a indústria de aparelhos auditivos, ela tem buscado muitas soluções e muitos recursos justamente para a gente conseguir normalizar a perda auditiva e o uso dos aparelhos auditivos. Então, a gente consegue utilizar... Hoje a gente tem aparelhos com conectividade, com Bluetooth, que a gente consegue conectar com o celular,
celular. Então, mesmo os pacientes mais idosos, hoje em dia a gente acha que não precisa da tecnologia, mas ele usa um WhatsApp, usa uma mensagem. E como é que é isso? Se eu me conecto, se o meu aparelho, vamos supor que eu use, meu aparelho estiver conectado com o WhatsApp, quando receber uma mensagem, eu escuto. Chega direto no aparelho, coisa, as ligações gente. chegam direto no aparelho, então a gente tem muito recurso para facilitar o uso, né? E eu costumo dizer com os meus pacientes que a perda auditiva aparece muito mais do que o aparelho auditivo. Então, assim, é muito mais aparente aquela pessoa que está ali apática, que não está ali participando de uma conversa, ou pergunta e aí ela responde outra coisa, do que o uso do aparelho, que vai gerar uma melhor qualidade, uma compreensão de fala, e ele vai conseguir fazer uma interação. E hoje as pessoas praticamente não percebem, né? A gente tem aí recursos muito pequenos aí, enfim. Que lindo, olha, gente. Olha o tamanho desse aparelho, olha a delicadeza. Com certeza vai ficar super discreto. Eu imagino que, e aí já vem uma segunda pergunta junto, eu imagino que as mulheres se beneficiam mais até dessa discrição. O cabelo cobre totalmente. E eu quero saber se tem alguma coisa a ver entre esses grupos, se homens têm mais tendência do que mulheres, porque na minha percepção são mais os homens que apresentam. Tem alguma coisa a ver? Olha, não, geneticamente não podemos dizer isso, tá? O homem talvez, por estar mais exposto no trabalho, a ruídos, possa ter uma perda maior, mas tem mais a ver com o adoecimento da pessoa. A pessoa que adquire um diabetes, a pessoa que tem os colesterol, triglicéridos muito desorganizados, não cuidam bem da saúde, perde a audição mais rápido. As mulheres são mais cuidadosas. Nesse ponto, sim, as mulheres se preocupam mais, correm mais atrás. O homem tende a ser mais relapso. Então, no sentido de cuidar mais da saúde, a mulher tem a audição mais preservada. Então, já que nós estamos falando num podcast que tem o objetivo de falar para um público 50 a mais, qual seria o ideal de buscar o especialista? Qual a periodicidade ideal para que a gente possa auferir como é que está a saúde dos ouvidos? Após os 40 anos, com certeza, uma audiometria já pode ser feita. Se diagnosticar alguma alteração, repetir anualmente. Se não houver nenhuma alteração, pode-se alargar um pouco mais esse prazo e de acordo com os sintomas. Se não tiver sintoma, não precisa fazer. O zumbido é um sintoma muito frequente também. É um outro problema mundial de saúde, é o problema do zumbido. E o zumbido, muitas vezes, ele é ocasionado por uma perda de audição. Então, todo paciente com zumbido deve fazer uma audiometria, avaliar a sua audição. E na hora da audiometria, o otorrino vai observar que tipo de perda que essa pessoa tem. Se é uma perda que pega os dois ouvidos, provavelmente está relacionado à idade, ao envelhecimento. Mas se a pessoa tem uma perda só de um lado e não tem uma perda do outro, por que aquele ouvido sozinho perdeu a audição? Aí nós temos que abrir uma série de exames, de investigação para afastar até tumores que podem causar perda de audição. Então é um problema de saúde que tem que ser visto e acompanhado. Muito bom. Cris, uma das maiores dificuldades é feito o diagnóstico, comprou o aparelho, a adaptação. Eu conheço vários casos de pessoas que não conseguiram se adaptar ao aparelho. Como é que é isso? É difícil? Eu costumo dizer que eu escolhi trabalhar numa área que ninguém quer me visitar, né? Ninguém, a partir do momento do diagnóstico, eu não, principalmente pacientes e pessoas que têm uma perda com grau mais leve, né? Ou seja, eu ouço, mas só às vezes não entendo, assim como o doutor falou pra gente. Então, é um processo de aconselhamento mesmo, né? Trazer um entendimento para esse paciente que muitos anos, espera um pouquinho que passa, né? A gente tem um histórico de estudos aí dizendo que as pessoas levam até 10 anos até que ele se tome a decisão do uso do aparelho. Mas aí o prejuízo auditivo e até cognitivo, né, talvez importante a gente conversar sobre isso, o prejuízo é muito grande. Então, o meu papel é trazer para esse paciente de que está mais fácil do que sempre foi, alguns anos atrás, né? As tecnologias e recursos e a indústria têm trabalhado muito para trazer um som mais confortável, mais próximo do natural, mas assim, faz toda a diferença a forma como a gente conduz isso. Eu sempre digo para o paciente que não é um objeto que vai me fazer ouvir melhor e ponto. A gente está adquirindo um tratamento e isso faz muita diferença. A partir do momento que o paciente entende e acolhe, né, essa informação de que ele está tratando a audição dele, que é um objeto muito sério, a gente precisa dosar, regular, fazer ajustes nesse tratamento, e aí ele vai aderindo aos poucos, e aí quando ele menos percebe ali, a gente, nossa, estou usando e eu não quero ficar sem.
Tá? Mas existe um processo inicial de adaptação e a gente sempre diz que tanto o cérebro quanto o organismo leva cerca de 3 meses aí para se adaptar. Então, o fonoaudiólogo, ele é fundamental nesse caminho. Então, quando eu coloco o aparelho, uma semana depois eu vou ver esse paciente de novo, 15 dias depois, as dificuldades, por quê? Senão, a chance de ir para a gaveta e cair em desuso, né, que é o que a gente ouve bastante, é muito comum. E é um investimento considerável, com uma tecnologia especial, e você tem que insistir, pelo que eu estou entendendo aqui, tem que ultrapassar essa barreira das dificuldades que virão, porque aí depois é só alegria. Hoje em dia, a facilidade de comprar as coisas via internet é tentadora. Exatamente. Então as pessoas vão na internet e compram qualquer coisa, qualquer aparelho, pagando mais barato, e acham que é só colocar e sair usando. E não é só adquirir um aparelho, é adaptar-se a uma tecnologia, é todo um processo. Isso é muito importante. No consultório falamos muito sobre isso. Eu conheço alguém nos Estados Unidos que pode trazer um aparelho. Não adianta, você tem que ter um segmento aqui. Tem que ser personalizado, né? Personalizado, então isso é muito importante. Existe um outro dado também, a gente pode falar que é importante falar, um trabalho que foi colocado recentemente relacionando demência e Alzheimer à perda auditiva. O impacto foi muito grande, porque são duas doenças, ou a mesma doença, que tem pouca maneira de você atuar sobre ela. E você corrigir a audição, fazendo um tratamento preventivo na audição dos pacientes, provou ser uma das formas de você atuar favoravelmente contra a evolução de um Alzheimer. Então, a pessoa que não escuta bem, ela vai se isolando, vai havendo uma sobrecarga cognitiva, ela tem que cada vez mais fazer mais esforço auditivo. Essa doença está ligada a outros problemas neurológicos, inflamatórios, então acelera o Alzheimer. Você deixa de exercitar a sua audição, seu cérebro deixa de receber informação e atrofia. Então, adaptação de aparelhos à audição, ouvir bem, ouvir melhor, também previne Alzheimer e demências. Que coisa importante, tá vendo? Como é bom você estar aqui com a gente? Compartilha aí o nosso podcast com os amigos, com a família. Tem alguém na sua família que está com problema auditivo? Ele precisa ouvir essas informações. Vocês têm alguém na família com problema auditivo? Vários. Eu tenho. Vários. Sim. Todo mundo. Olha como que esse número é grande. Eu queria saber o seguinte, Antônio, você também é cirurgião dessa área, especialista, né? Tem, inclusive, desbravado algumas coisas, algumas áreas aqui dentro da nossa cidade, para nossa alegria. Eu quero saber quando que o paciente tem que ir para uma cirurgia para corrigir o problema. Ótima pergunta, Alcione. Existem alguns tipos de perdas de audição que são reversíveis. Então, o diagnóstico pela audiometria vai me dizer que aquela pessoa tem uma perda, mas que uma cirurgia pode reverter essa audição. Nós temos os 3 menores ossos no ouvido, do corpo humano dentro do ouvido. O martelo, a bigorna e o estribo. Existe uma doença chamada otosclerose, que não tem nada a ver com arteriosclerose, mas é a calcificação, a fixação do estribo, o menor osso do corpo humano. E esse estribo calcificado não conduz o som até o nervo auditivo. E isso é possível, você pode, com uma cirurgia, não é delicada, mas não é difícil para você realizar, é simples, é complexa, e simples ao mesmo tempo, porque envolve uma troca de um ossículo por uma prótese que fica dentro do ouvido. Nossa, que show isso. E após essa cirurgia, a pessoa volta a escutar. Vocês devem viver uma emoção grande nessa restauração, sim, né? Sim. Além dessa cirurgia, existe hoje, o que a gente está desenvolvendo muito em Juiz de Fora e quer cada vez mais realizar, é a cirurgia do implante coclear. O implante coclear é o famoso ouvido biônico. Uau. Que as crianças que nascem com surdez podem fazer essa cirurgia antes de adquirir a linguagem, ainda no primeiro ano de vida, mas as pessoas que perderam a capacidade auditiva no decorrer dos anos e não estão se beneficiando mais dos aparelhos de audição, elas são candidatas ao implante coclear, cada vez mais. Idosos? Idosos. Quem é idoso hoje em dia? A pessoa pode ter 70 anos, viver até os 90. Ótimo. São 20 anos ouvindo melhor e às vezes o aparelho não está mais entregando o resultado que precisa. Como a tecnologia do implante coclear melhorou muito, o eletrodo é muito mais sofisticado. Ele substitui o nervo auditivo. Então a pessoa tem 65, 70 anos, tem uma boa saúde, através de uma cirurgia também
simples, complexa e simples ao mesmo tempo. Entendi. Não envolve risco de vida, não tem grandes incisões, sangramentos, não tem... especificidade do que Exatamente, tá fazendo, nas técnicas, exatamente, mas não é uma cirurgia de barriga aberta ou que Ótimo. o CTI vai ser necessário. Ah, que experiência Você faz ótima. um corte atrás da orelha, insere um eletrodo e reabilita essa pessoa, aí de novo com auxílio da fonoaudióloga, após um mês de implante, você habilita essa pessoa, reabilita, começa um processo em que ela volta a escutar através de um implante e ela vai ter mais 10, 15, 20 anos de vida ouvindo bem e não isolada e cada vez mais sendo alijada da sociedade, né? Então o implante coclear está sendo muito, ele tem cobertura pelos planos de saúde, Ótimo. entendeu? O SUS também faz com os critérios próprios, né? Então está ao alcance da população uma tecnologia dessa e temos que divulgar cada vez mais isso. Cris, você vai para o bloco cirúrgico com eles? Eu te Sim, vi foto sim. na internet, que legal, hein? A gente participa desse momento, né? Justamente ao longo da cirurgia, depois a gente precisa verificar se esses eletrodos eles foram bem inseridos ali, se eles estão tendo respostas. Porque a partir do momento, 30 dias depois, a gente vai ativar esse implante, né? Ou Que seja, a interessante, gente vai... são aqueles vídeos que a gente vê na internet, as pessoas ligam e ficam, e aí eles voltam a ouvir, e aí o papel do fonoaudiólogo nesse momento é justamente fazer essa construção aí desse som de novo chegando até o cérebro, e eu falo que eu até arrepio de falar porque é lindo, assim, os pacientes que eu estou acompanhando, é emocionante mesmo. Resgate total de A gente autoestima, vai né? construindo ali em pacientes adultos que já não conseguiam se inserir socialmente no trabalho, né? Já voltando a se encorajar mais, podendo se comunicar de uma maneira melhor através de uma reabilitação com implante. Então, é mágico, é muito legal. Claro que tem todos os desafios, né, de uma reabilitação de algo que foi novo ali no organismo dele, mas assim, com muito empenho e muito esforço a gente consegue bons Coisa resultados, linda. é muito legal. Nós temos um ícone da comédia brasileira, que é a Velha da Praça é Nossa, que remonta exatamente a essa dificuldade, esse preconceito que a pessoa que ouve mal sofre. E isso atinge muito os idosos, né? É mais comum você ver um idoso falando, não entendi, não estou ouvindo bem. Aí a gente está vendo o lado dele, que deve ser muito angustiante, terrível, como a gente falou, causa isolamento social, né? Deve causar muitas vezes uma angústia por estar refém dessa situação, né? E não conseguir mais fazer as mesmas atividades. Mas a família também sofre. Sim. Então a gente poderia falar aqui dos casais, onde um não escuta e a outra escuta bem. E tem que passar o dia inteiro repetindo, né? Repetindo em voz mais alta. O que se aconselharia para essa pessoa que convive com alguém que tem essa limitação e tem que lidar, né, de uma maneira paciente, digamos assim. Sim. Mas ela também está sofrendo, porque deve dar um pouco de irritabilidade lá pelas tantas. Eu tenho muitos casais que chegam, às vezes é a esposa que fala, olha, ele tá precisando, e existe uma resistência mesmo do uso, mesmo aquele paciente que sabe da dificuldade, que está vendo a família, existe uma resistência ao uso, né? Então eu tenho o exemplo de um paciente que chegou lá, ele devia ter cerca de 80, 81 anos, ele chegou muito bravo falando que era a esposa dele que falava muito baixo. Aí eu falei, tá, vamos lá, e fui, coloquei o aparelho, nós vamos fazer uma experiência, o senhor vai para casa, o senhor vai ver como é o aparelho com a sua esposa na televisão. Aí volta ele alguns dias depois, a minha esposa agora tá falando muito alto. Então, assim, esse trabalho em conjunto ali, né, de trazer mesmo essa conscientização de todo mundo que tá junto. E o aparelho auditivo é uma ferramenta que vai ajudar, mas ele não é a solução de tudo. Então, assim, os familiares continuarem chamando, fazendo a leitura labial sempre vai ser um recurso para o paciente com surdez, mesmo num grau mais leve. Na pandemia a gente viu muito isso. A partir do momento que as pessoas colocaram máscaras, a quantidade de pessoas no nosso consultório que falou assim, mas parece que eu não estou ouvindo bem. Uhum. Aí você vai fazer o exame, identifica. Então, assim, até quem era mais resistente a aceitar isso, então, assim, tem muitos recursos que a família consegue auxiliar o paciente, né? E aí a gente está falando de casais, enfim, mas falando também, às vezes, dos filhos, com esse olhar de cuidado, porque às vezes a gente chega no nosso consultório e fala, meu pai não quer usar.
Mas qual que é a idade dele? 90 anos, dificuldade de colocação. Isso, A família tá apoiando, tá dando. Eu falo que a gente não coloca o aparelho sozinho no paciente, a família sempre tem que estar junto. E isso aí a gente vai garantindo essa adesão ao uso. Então, a partir do momento que família e paciente entende isso, e esse é o nosso papel lá no consultório, faz toda a diferença no tratamento. Aí eles aderem e aí a gente consegue fazer com que esse paciente tenha mais qualidade de vida efetivamente. E você falou da velhinha da praça, na verdade, coitada, ela prestou um dissabor pra gente, porque ela gerou um preconceito, gerou um motivo de chacota. Até hoje a gente lembra desse modelo. Todo mundo fala, né? E na verdade tornou-se uma vergonha usar aparelho, que o papel dela não foi bom, nós rimos, mas foi prejudicial, porque ela é inocente, né? Sim. Escutar mal, pedir para repetir, nem pensar, você troca. Então, achei bem interessante a sua lembrança da velhinha da praça. Hoje em dia, ainda falo também com os pacientes. Criou um estigma, né? Criou um estigma, né? Que é um estigma que a gente vai tentando diminuir. Eu sempre digo, a perda auditiva parece mais do que o uso, aceitar o uso da ferramenta que ajuda. Outro ponto importante também é exatamente a pandemia. Foi um período muito interessante em que os filhos voltaram a conviver com os pais dentro de casa, todos de máscara, e os filhos perceberam que estava um caos para entender. Aí começaram a trazer ao consultório por isso. E a leitura labial é muito importante para essa pessoa que está sendo habilitada. A gente faz leitura labial sem pensar que está fazendo? Faz, exatamente. Exatamente. Se você é um recurso da nossa natural, comunicação. Entendeu? Você vê um filme com legenda, você vê o lábio e a legenda, você vai associando as coisas, entendeu? Você pega só lábio, não é a mesma coisa, entendeu? Então tem que ter o reforço visual, auditivo, os 3 sistemas integrados. Muito bom. E uma coisa que eu tenho procurado sempre lembrar aqui para a nossa audiência é que todos nós vamos envelhecer. Então, filhos têm que ter paciência com pais, porque um dia você vai estar exatamente no mesmo lugar. Não é isso? Então, nós precisamos ser menos acelerados, menos impacientes, porque a gente tem que plantar para colher, hein? Então, vamos cuidar dos nossos, né? Porque eles já nos serviram tanto ao longo da vida. Então, se agora eu tenho que repetir um pouquinho mais para o meu pai também tem um pouco de perda auditiva, até cliente de vocês, e eu faço questão de falar, pai, peraí, vamos falar, ele tem dificuldade de adaptação. E a gente tem que ter esse carinho, essa paciência, porque amanhã pode ser eu que vou precisar, e entendo assim que na vida é exatamente isso. Plantar para colher. Exato. Nós estamos indo para a reta final do nosso encontro. Queria agradecer demais. Acho que há um despertamento aqui nesse assunto muito poderoso para todos nós que estamos assistindo, que estamos aqui vivenciando. Estava falando com o Rodrigo como é importante fazer um podcast como esse, porque a cada edição eu saio tão enriquecida de conhecimento, seja no preparo do que a gente estuda para conversar com eles, seja aqui junto com vocês, depois o assunto que acaba acontecendo, né, as pessoas conversando sobre isso. Então, para mim é um motivo de muito orgulho e alegria tê-los aqui. E eu queria ir encerrando com vocês, fazendo as considerações que vocês acharem importantes para a nossa audiência, que cresce, graças a Deus, a cada episódio, de como a gente deve se comportar, então, em relação à nossa saúde auditiva, porque queremos envelhecer, viver muito, né? Viver mais, mas envelhecer com qualidade de vida. Então, vamos lá, alguns passos aí, algumas dicas importantes que a gente separou. Evitar ambientes com ruídos altos, longo tempo de exposição a volumes elevados, né? Usar com cuidado os fones de ouvido dentro do recomendado pelo fabricante, não ultrapassando o limite de som e nem o limite de horas, né? Não evitar e não fazer uso das tais hastes flexíveis para tentar limpar o ouvido, que às vezes isso vai acabar machucando o seu ouvido. Quem deve fazer a limpeza do ouvido é o especialista. De quanto em quanto tempo? Tem pacientes que vão de ano em ano, tem pacientes que vão de 6 em 6 meses. Faz uma primeira avaliação, a gente avalia quanto que aquela cera volta e a gente vai orientando de quanto em quanto tempo é necessário limpar novamente. Se ele usa um aparelho, ele vai ter que usar mais vezes. Se ele não usa o aparelho, ele vai ter que usar menos vezes. Mas se ele usa cotonetes, desculpa, falei a palavra, ele vai empurrar a cera para dentro, ele vai ser freguês nosso. Cuidar da saúde, no geral, cuidar do seu açúcar, cuidar dos colesteróis, não fumar, ingerir bastante líquido, alimentação saudável. Falo com os pacientes, tudo que prolongar a sua saúde
vai fazer bem para o seu ouvido. Olha que coisa linda. Então, cuidar bem. Eu fiquei impactada de saber que a alimentação também interfere. Muito, com certeza. Os radicais livres, hoje em dia o estresse que a gente vive, a correria do dia a dia, tudo gera radical livre. Radical livre é um átomo de hidrogênio dentro da célula causando intoxicação. Nós precisamos depurar, limpar esses radicais. Então, alimentar bem, selênio, zinco, esses oligoelementos são muito importantes nessa limpeza. Não fazer automedicação, né? E visitar o especialista. Acho que, Cris, alguma coisa mais aí? Deixa eu abrir um parênteses aqui na automedicação, porque aquelas histórias antigas falam para colocar um óleozinho quente no ouvido. Como é que é isso? Aproveita aqui que a gente não pode perder a deixa. Pura crença popular. Não tem nenhum efeito, fazer. Não se pinga óleo, não se coloca nada, álcool. Se você tem um problema de que você nada e acumula água com frequência, e o seu otorrinolaringologista já avaliou seu ouvido, não tem perfuração, se ele te orientou a pingar um pouco de álcool quando o ouvido ficar úmido, você pinga, mas não passa isso para frente para falar que meu médico mandou fazer isso. Cada caso é um caso. Então o álcool ajuda a secar o ouvido. E pronto. O resto, não. Receitas de vovó não funciona. Achismo e perigoso. Isso, ótimo. Bom, eu encerro falando sempre que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Lembrando que a gente consegue avaliar a audição. Hoje eu faço avaliação em bebês nas primeiras 24 horas. Então a gente pode investigar a audição desde lá do início até idosos de 100 anos mais. Enfim, a gente tem recursos para trabalhar na prevenção e também recursos para reabilitar o quanto antes, tá? Então, assim, um espaço como esse é muito importante que a gente possa trazer essas informações, principalmente para desmistificar, trazer uma normalização para algo que, assim como o óculos, né? Hoje em dia a gente tem um óculos verde, um marrom, a gente conseguiu, eu costumo dizer, gourmetizar ali a questão da ótica, e é o que a gente precisa fazer com os aparelhos auditivos. Não tenham medo de usar se a gente identificar que é preciso. Se a gente tem recurso e tecnologia, por que não utilizá-los? É para mais qualidade de vida e para a gente poder viver melhor, nós e as pessoas que nós amamos. Maravilhoso. Então tá dado o recado. Sempre Jovem, trazendo um serviço importante para você, tá vendo? Já vou pedindo. Por favor, se inscreva no canal para você ficar sabendo do nosso próximo encontro. Tem sempre uma mesa assim, olha, rica em informação para você. Eu sou Alcione Marocco, tenho 54 anos, sou mentora do Projeto Sempre Jovem e o nosso podcast faz parte de uma das ações desse projeto tão lindo. Mas você pode ir lá no Instagram para acompanhar também as nossas lives, que tem sido uma bênção, tem sido muito especiais. A gente vai se despedindo, mas semana que vem tem mais, então você não vai perder, hein? Você não é nem doido. Queridos, um abraço carinhoso, muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Obrigada por compartilhar tanta informação e eu espero vocês em outras oportunidades aqui. Pode combinar, pode marcar. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.